noite, gente. Então, vamos dar uns recadinhos, né? Ou só mais precisamente, né? A gente sempre lembra aqui da campanha do quilo, né? A Bolsa das Assistidas. A gente também tem a Rota Franciscana, que a gente também doa alimentos, utensílios de higiene para as pessoas, né? Em situação de rua. Então, quando a gente vem ao centro, né, se lembrar, trazer um pouquinho de alimento para ajudar, só já ajuda muito, né? 1 mais 1 é sempre mais que 2. Então, quando estiver vindo para casa, lembrar da campanha do Pico, trazer um pouquinho de alimento, e a gente agradece muito. Já de antemão agradecemos a todos aqueles que já trouxeram, deixaram ali na caixinha, trouxeram mês passado. Então a gente agradece muito a vocês por nos ajudar a fazer a caridade. Tá bom, gente? Esse mês também, agora em junho, né, já? Isso. A gente sabe que está no mês de frio, né? Então a gente vai fazer a campanha do cobertor. Diz a Jaque aqui que não é um cobertor carioca, é um cobertor paraíba. Então, quem puder ajudar, né, trazer um cobertor, ou se quiser fazer uma doação em dinheiro para a gente poder comprar, fiquem à vontade, né, para a gente ajudar esse pessoal que vai passar frio, né? Então a gente vai fazer a partir da semana que vem, quem quiser já ir trazendo, e a gente vai guardando aí para dar na ronda, né? A ronda é sempre o último domingo de cada mês. Tivemos a ronda ontem, então vamos ter o último domingo de junho, e aí já vai estar frio, né? Então quem puder nos ajudar, né, tiver um cobertor, até um cobertor sobrando, né, já quiser doar, aquele edredom, né? Edredom que já não usa mais. Marcelo tem 3 edredons em casa, né? E doa, fica com dor, né, Marcelo? É isso. Não, Rodrigo? É isso, vamos doar. Então é isso, gente. Deixa eu ver se ele botou aqui. Eu já botei aqui. Então vamos lá. Vamos começar os trabalhos de hoje. Vocês têm aí a folhinha para acompanhar a leitura da mensagem. A mensagem de hoje de Emmanuel, que está lá no livro da Esperança. A psicografia é do Chico Xavier. A mensagem é intitulada Psicologia da Caridade. Emmanuel vai comentar uma fala de Jesus, que está em Mateus, capítulo 7, versículo 12, onde Jesus diz: fazei aos homens tudo o que queirais que eles vos façam, pois é nisto que consistem a lei e os profetas. E Emmanuel vai nos explicar: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que quereríamos que os outros fizessem por nós. É a expressão mais completa da caridade, porque resume todos os deveres do homem para com o próximo. Está no Evangelho, né, no capítulo 11. Provavelmente não existe em nenhum tópico da literatura mundial figura mais expressiva que a do samaritano generoso, apresentada por Jesus para definir a psicologia da caridade, esbarrando com a vítima de malfeitores anônimos, semi-morta na estrada, passaram 2 religiosos, pessoas das mais indicadas para o trato da beneficência, mas seguiram de largo, receando complicações. Entretanto, o samaritano que viajava vê o infeliz e sente-se tocado de compaixão. Não sabe quem é, ignora a procedência, não se restringe, porém, à emotividade, para e atende. Balsamiza-lhe as feridas que sangram, coloca-o sobre o cavalo
conduzo a uma hospedaria, sem os cálculos que o comodismo costuma traçar em nome da prudência. Não se limita, no entanto, a despejar o necessitado em porta alheia. Entra com ele na vivenda e dispensa-lhe cuidados especiais. No dia imediato, ao partir, não se mostra indiferente. Paga-lhe as contas, abona o qual se lhe for familiar e compromete-se a resgatar nos compromissos posteriores sem exigir-lhe o menor sinal de identidade e sem fixar-lhe tributos de gratidão. Ao despedir-se, não prende o beneficiário em nenhuma recomendação e no abrigo de que se afasta não estadeia demagogia de palavras ou atitudes para atrair influência pessoal. No exercício do bem, ofereceu o coração e as mãos, o tempo e o trabalho, o dinheiro e a responsabilidade. Deu de si o que podia por si, sem nada pedir ou perguntar. Sentiu e agiu, auxiliou e passou. Sempre interessados em aprender a praticar a misericórdia e a caridade, rememoremos o ensinamento do Cristo e façamos nós o mesmo. Então agora vamos fazer a nossa prece inicial para em seguida apresentarmos o palestrante da noite de hoje. Então vamos elevar os nossos pensamentos ao nosso Divino Mestre Jesus e dizer: Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, nessa casa santa para te servir. Que o Senhor possa nos envolver, nos abençoar, nos fortalecer, nos dê ânimo, Senhor, ânimo, fé, caridade, perdão, muito amor em nossos corações, Senhor. Nos ajuda, Senhor Jesus, a sermos como esse homem, esse samaritano que ajudou sem pensar em receber em troca e sem perguntar quem era aquele caído. Então, que o Senhor possa sensibilizar os nossos corações ao próximo, que possamos levar todo o amor que tivermos em nossos corações e que a tua mensagem de amor possa nos envolver e estimular os nossos bons atos, Senhor. Abençoa todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Abençoa e intua o nosso palestrante da noite de hoje, para que ele possa nos passar tudo aquilo que ele estudou e que a gente possa sair daqui mais abastecido espiritualmente do que entramos. Fica conosco sempre, abençoando os nossos trabalhos nessa noite, Senhor. Que assim seja, graças a Deus. Então, hoje recebemos aqui com muita alegria esse irmão que é muito querido no nosso coração, Rodrigo Azevedo. Ele vai nos falar sobre o tema amor ao próximo, amar ao próximo como a si mesmo. Amar, Rodrigo. Já fiz. Uma boa noite a todos. É sempre uma alegria muito grande estarmos no Arauto de uma nova era, ainda mais para encerrarmos, né, esse nosso ciclo de palestra, nosso primeiro ciclo de palestra do ano de 2025. Nós gostaríamos de agradecer à direção da casa, por na condição de estagiários da vida, nós temos absoluta certeza de que a obra é do Cristo, mas a oportunidade de trabalho é toda nossa. Então, muito obrigado por mais esta oportunidade. A tarefa que nos cabe na noite de hoje é muito tranquila, pois, além do tema ser de domínio público, eu tenho a convicção que para os amigos aqui do Arauto de uma Nova Era já é algo que é fácil de ser praticado. Nós iremos estudar o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti mesmo. É fácil, vocês não acham? Disse-nos Paulo de Tarso:
sendo repetido posteriormente por Camões e mais recentemente por Renato Russo. Ainda que eu falasse a língua dos homens e a dos anjos, se eu não tiver o amor, eu nada serei. Certa feita, os fariseus, sabendo que ele havia calado os saduceus, reuniram-se. E um que era doutor da lei foi lhe propor a seguinte questão para o tentar: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? E Jesus então lhes diz o primeiro: amarás a teu Deus de todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, tão importante quanto o primeiro: amarás a teu próximo como a ti mesmo. Em verdade eu vos digo, esses dois mandamentos resumem todas as leis e todos os profetas. Vejam, meus amigos, quando o Rabi resume para os fariseus todas as leis e todos os profetas, ele o faz em dois mandamentos: amarás a Deus, amarás ao próximo. Mas nos dois mandamentos nós temos um único verbo, que é o verbo amar. Então nós podemos dizer que Jesus resumiu todas as leis e todos os profetas numa única lei, que é a lei do amor. E a tarefa que nos cabe na noite de hoje é justamente nós estudarmos o segundo mandamento, que é tão importante quanto o primeiro. O primeiro é amarás a Deus, todo o teu coração e toda a tua alma. E o segundo, amarás ao próximo como a ti. Eu, quando tinha 20 anos de idade, eu tinha muitas certezas na vida. Surpreendentemente, ao chegar aos 40, essas certezas transformaram-se em dúvidas. E hoje, aos 45, tenho muito mais dúvidas do que certezas. Mas algo que eu posso afirmar sem medo de errar é que Jesus de Nazaré é o maior educador que já pisou no globo terreno. Por quê? Porque o mestre, ele exemplificou tudo aquilo que nos falou. O Rabi, ele nos traz um instrumento pedagógico muito interessante, que são as parábolas. Porque a parábola, ela tem um cordão de, na medida que nós vamos evoluindo moral, intelectual, espiritualmente, nós vamos conseguir melhor entendê-las. E o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos duas passagens que merecem a nossa atenção. Um é uma parábola e o outro é um ato da vida do Cristo. Vamos então começar pela parábola. É a parábola dos credores e dos devedores. Disse-nos o Rabi: o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu tomar conta aos seus servos. Começando a fazê-lo, apresentaram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Como o rei percebeu que aquele servo não tinha como lhe pagar, ele ordenou que ele fosse vendido, mas não só ele, também a sua esposa, seus filhos e todos os seus bens, até que conseguisse pagar a dívida. O servo, no entanto, lança-se a seus pés, pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e desse um tempo que ele conseguiria tudo lhe pagar. O rei tem compaixão dele e o deixa ir, perdoando toda a sua dívida. Quando o servo perdoado estava saindo do castelo do rei, ele encontra um companheiro que lhe devia 100 dinheiros. Ele então segura o companheiro pelo pescoço, quase o enforcando, dizendo que ele pagasse toda a sua dívida. O companheiro, no entanto, lança-se a seus pés, pedindo clemência, dizendo que ele tivesse um pouco de paciência e desse um tempo que ele tudo conseguiria pagar. Mas o servo perdoado, no entanto, não quer ouvir seu companheiro e manda que os soldados o levem para a prisão e que dali ele só saia depois de pagar toda a sua dívida. Os demais servos, vendo aquela situação, preocuparam-se e foram e contaram tudo para o rei. O rei então manda chamar o servo perdoado e fala: meu servo, tu estiveste aqui, pediste clemência, pediste paciência, e eu tive compaixão de ti e te perdoei a tua dívida, que era de 10.000 talentos. Desde então você não estava obrigado a fazer o mesmo com o teu companheiro que te devia bem menos, apenas 100 dinheiros? Então o rei, polemizado, mandou que os soldados levassem o servo anteriormente perdoado para a prisão e que dali ele só saísse depois de pagar toda a sua dívida. Na época em que o Cristo esteve encarnado aqui na terra, uma questão que era muito cara, que era muito sensível para os judeus, era o dever de pagar tributos ao Império Romano. Essa obrigação de pagar impostos para Roma estava perturbando, estava chateando os judeus profundamente, ao ponto de se transformar quase numa questão religiosa. Então os fariseus reunidos resolveram propor para o mestre a seguinte questão, para enredá-lo em suas próprias palavras. Eu vou abrir um pequeno parêntese. Vejam, meus amigos,
na missão do Cristo aqui na terra, ele não teve problema com os cobradores de impostos, com os publicanos. Jesus não teve problema com a mulher adúltera, com as prostitutas, com os leprosos, quiçá com os criminosos. Quem trouxe problema para Jesus e ficava o tempo todo tentando pegar no pé dele, quem eram? Eram os religiosos. Nós não somos fáceis nessa época, né? Mas vamos deixar isso para lá, deixa parênteses. Então os fariseus, né, reunidos, resolveram propor para o mestre a seguinte questão para enredar as suas próprias palavras: mestre, sabemos que dizeis a verdade, então queremos saber de vós se nos é permitido pagar ou deixar de pagar tributos ao Império Romano. Porque vejam, meus amigos, dependendo da resposta que Jesus desse, ou ele arranjava um problema com a autoridade romana, ou então com os próprios judeus. Mas Jesus, que lhes conhecia a malícia, lhes disse: hipócritas, tentai, apresentai nenhuma das moedas que utilizais para pagar o tributo para Roma. E o judeu apresentou para ele um denário. Olhando para aquele denário, o mestre pergunta ao religioso: de quem é esta imagem e esta inscrição? E o fariseu diz a ele: é de César, Senhor. Então Jesus diz ao judeu: se esta imagem e esta inscrição é de César, portanto, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Essas duas passagens, a parábola dos credores e dos devedores, e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Se nós quiséssemos encerrar a palestra nesse momento, o recado já estava dado. Por quê? O que nós aprendemos na parábola dos credores e dos devedores? Na parábola dos credores e dos devedores, nós aprendemos que nós precisamos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem. O servo perdoado não ficou feliz quando o rei teve clemência dele, compaixão, e o deixou ir perdoando a sua dívida de 10.000 talentos? Então, desde então, ele não estava obrigado a fazer o mesmo com seu companheiro que lhe devia bem menos, apenas 100 dinheiros? Então, na parábola dos credores e dos devedores, nós aprendemos que nós precisamos fazer para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizesse. E não dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. O que Jesus quer nos ensinar com essa passagem? Não dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Jesus quer nos ensinar que nós precisamos dar a cada um aquilo que pertence a cada um. Que nós precisamos respeitar o direito dos outros. Quando eu era pequenininho lá em Bangu, eu aprendi pelos ensinamentos da dona Dalva e do seu Gilson, meus pais, que os meus direitos iam até onde começavam os meus semelhantes. Nós precisamos respeitar o direito do outro. Nós precisamos dar a cada um o que pertence a cada um. Por isso que eu falei que a parábola dos credores e dos devedores, e o dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, resumem todo o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo. Amai ao próximo como a ti. E quando eu respeito o direito do outro, e quando eu faço para o outro tudo aquilo que eu gostaria que ele fizesse, eu estou amando ao próximo como a mim mesmo. Mas vamos aprofundar um pouco mais os nossos estudos. Segundo mandamento: amai ao próximo como a ti mesmo. Mas o que significa a palavra amar? Nós poderíamos definir a palavra amar, amor, como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Eu repito, nós podemos definir a palavra amar, amor, como sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. Então eu já sei o que é amar, eu já sei o que é amor. Falta então eu definir agora quem é ou quem são os meus próximos. Será que o meu próximo são apenas aqueles que moram comigo na mesma casa? Minha esposa, as minhas filhas? Será que meu próximo são apenas os meus parentes? Meus pais, meu irmão, meus cunhados, minhas sobrinhas? Será que meu próximo são apenas os meus companheiros de trabalho? Os meus companheiros de casa espírita? Os meus vizinhos?
aqueles que habitam o mesmo bairro, a mesma cidade, o mesmo país do que eu. Afinal de contas, quem é ou quem são os meus próximos? A melhor definição de próximo, conforme compreende o Rabi, nós encontramos no Evangelho de Marcos e de Mateus. Certa feita, Jesus estava numa casa, rodeado de uma verdadeira multidão. Quando alguém se aproxima dele e fala: mestre, lá fora está tua mãe e teus irmãos, e eles te chamam. E Jesus, olhando para aquele companheiro, indaga: mas quem é minha mãe e quem são os meus irmãos? E passando os olhos por aquela multidão que o rodeava, ele diz: aqui está minha mãe e aqui estão os meus irmãos. Pois todos aqueles que fazem a vontade de Deus é minha mãe e são os meus irmãos. Então, né, com esta passagem, quem é minha mãe e quem são os meus irmãos, que nós encontramos no Evangelho de Marcos e de Mateus, nós conseguimos compreender que para o Rabi, a palavra próximo significa toda a família humana. Mas veja, não é apenas toda a família humana terrena, mas sim toda a família humana universal. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o amor é da essência de Deus. O amor é da essência de Deus. Então eu pergunto aos amigos do Arauto de uma Nova Era: sendo o amor da essência de Deus, será que todos nós, seres humanos, que somos criaturas de Deus, todos nós amamos? No livro dos Domínios de Mediunidade, nós temos o caso de José Maria. Um dia, quando André Luiz Hilário acompanha o instrutor Aulus ao estudo do intercâmbio entre o mundo visível e invisível, qual seja a mediunidade, vem adentrar no ambiente mediúnico o pobre espírito alimentado, que parecia um fidalgo antigo, repentinamente retirado do subsolo, pois a substância que o envolvia era uma substância escura e viscosa. Aquele rosto expressava o rancor, a maldade, a astúcia, o endurecimento, o que atemorizava as demais entidades que estavam ali para tratamento. José Maria trazia na mão direita um chicote e blasfemava por estar ali contra a sua vontade, indagando quem havia arrancado seus olhos. Maldizia ele as ideias revolucionárias do iluminismo e da Revolução Francesa, dizendo que tais ideias não chegariam à sua fazenda, pois venderia todos os escravizados alfabetizados. Afinal de contas, dizia ele, os reis e os nobres são os escolhidos de Deus, cativos são cativos, senhores são senhores. E perguntava a ele: como esses negros irão produzir sem um chicote no lombo? Aulus esclarece a André Hilário que José Maria foi um fazendeiro desumano que habitara a terra na época do Brasil, colônia, terrível algoz para os infelizes cativos que caíam em suas mãos. André Luiz percebe que José Maria estava cego. Um pequeno parênteses, outro pequeno parênteses. Os amigos aqui do Arauto já tiveram outras oportunidades de assistir palestras minhas, sabe que na maioria delas eu sempre arrumo um jeito de trazer a história de um cego, né? O nome disso é reserva de mercado, mas vamos deixar isso para lá, né? Então José Maria percebe, André Luiz percebe que José Maria estava cego. Aulus esclarece a André Hilário que José Maria, além de punir severamente todos os escravizados que tentavam conquistar a liberdade com o suplício do tronco, mandava-lhe arrancar os olhos, e aqueles que sobreviviam eram sentenciados às mandíbulas de cães ferozes, de onde não tinham como escapar, pois estavam cegos. Aulus diz a André Hilário que José Maria desencarnou nos últimos dias do século XVIII, mas apesar de estar tanto tempo na pátria espiritual, ainda mantinha seu pensamento enterrado em sua fazenda, em sua riqueza, em seus escravizados. Eu tenho um amigo chamado André, que também é cego, ele é para reserva de mercado, né? André, ele é professor de História do município do Rio de Janeiro. Eu já até falei do André numa outra palestra minha, porque eu tenho esse mau hábito de falar da vida alheia, né? Mas fique tranquilo, porque o André está ciente, né? E o André, ele trabalhou durante muitos anos numa escola em Realengo, né? E ele me falou que durante um bom período ele trabalhou com uma diretora que era uma pessoa muito difícil de lidar. O relacionamento interpessoal com ela era algo bastante complicado. Isso ia desde os alunos, passando pelos inspetores, mas principalmente em relação aos professores.
Mas tinha algo que chamava muita atenção do André, porque o André sabia que todos os dias aquela diretora chegava 1 hora antes da escola, abria às 6 horas da manhã. Por quê? Porque em frente àquela escola tem uma praça, e naquela época, nessa praça, havia muitos gatos abandonados. Então a diretora chegava todos os dias às 6 horas da manhã para levar água, comida e medicamento para os pobres animais ali abandonados. Há 4 anos atrás, a minha filha mais velha, a Júlia, ela me apresentou a Netflix. Falando, pai, a Netflix tem alguns filmes, algumas séries com audiodescrição para você poder assistir. Eu confesso aos amigos que esse fato em minha vida teve um caráter ambíguo. Porque se por um lado foi muito bom que eu tive que me distrair assistindo um filme, uma série, por outro lado, eu estou completamente viciado na Netflix. E hoje não consigo dormir sem assistir um episódio da série da vez, né? E passado já quase 4 anos, eu praticamente já assisti todas as séries com audiodescrição em português e espanhol. E quando eu estava preparando, né, a palestra para a noite de hoje, eu me lembrei de uma série da Netflix que eu assisti um certo tempo, chamada Narcos, em que o brilhante ator brasileiro Wagner Moura interpreta a figura histórica do sanguinário narcotraficante colombiano Pablo Escobar. Mas, Rodrigo, por que você lembrou da série Narcos quando estava preparando a palestra do capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai ao próximo como a ti mesmo? Como é de conhecimento de todos, Escobar assassinou centenas de pessoas na Colômbia. Mas, ao assistir a série, eu pude perceber que Escobar amava profundamente a sua esposa, a Tata, a seus filhos e a sua mãe. Então, eu volto à pergunta anterior para os amigos. Sendo o amor da essência de Deus, será que todos nós, seres humanos, que somos criaturas de Deus, todos nós amamos? O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o ser humano, por mais abjeto, vil criminoso que seja, dedica seu amor a algo, a alguma coisa ou alguém. Quando eu defini a palavra amor, eu disse que o amor é o sentimento de carinho, a demonstração de afeto que temos em relação a algo, alguma coisa ou alguém. No livro dos Domínios da Mediunidade, José Maria amava o ouro. A diretora da escola amava os animais. Pablo Escobar amava a sua família. Mas o Evangelho nos parece algo muito interessante. Ele fala, olha, quando vocês são criados lá atrás, simples e ignorantes, vocês são só instinto. À medida que vocês evoluem intelectualmente, você passa a ter sensações. E à medida que evolui moralmente, vai passando a ter sentimentos. Todo ser humano ama, mas é claro que o nosso amor ainda não está no mesmo patamar do amor de Jesus. Todo ser humano ama, mas o nosso amor é aquele amor que Chico cantou em sua belíssima canção. É aquele amor parcelado em 10 vezes sem juros. O sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. No livro Obreiros da Vida Eterna, nós temos o caso de Dimas. Um dia, quando André Luiz acompanha o instrutor Jerônimo, no desenlace de alguns companheiros aqui na Terra, ele conhece o caso de Dimas. E André Luiz, como vocês sabem, ele é muito curioso, né? Então ele pergunta para Jerônimo, Dimas está retornando para a pátria espiritual no tempo adequado? O que queria saber André Luiz? Se Dimas permaneceu na Terra todo o tempo que estava programado. E Jerônimo pensou, não, André, Dimas está voltando um pouco antes para a pátria espiritual. O que deixou André Luiz muito intrigado, porque André Luiz também voltou um pouco antes para a pátria espiritual. E o que aconteceu com ele? Quando ele chegou na pátria espiritual, ele foi parar onde? No umbral. E aí ele permanece por 8 anos, conforme narrado no livro Nosso Lar, pois foi considerado um suicida inconsciente. Então, André Luiz fica um pouco curioso, fica intrigado, agora eu não entendi nada. Se eu voltei antes da parte espiritual, fui considerado um suicida inconsciente e permaneci 8 anos no umbral, por que Dimas está tendo toda essa consideração do mundo espiritual? Então André Luiz pergunta para Jerônimo, mas Jerônimo, se Dimas está voltando um pouco antes para a parte espiritual, isso significa que ele não permaneceu todo o tempo que estava programado para estar encarnado na Terra. E ele não terá desperdiçado parte de sua encarnação, como eu, e também não será considerado um suicida inconsciente?
de Jerônimo, né, que é muito mais educado do que eu, o Espírito Superior, para não constranger André Luiz, ele fala: olha, André, eu não conheço particularidades do teu caso. Até conhecia, mas prefiro deixar para lá, né? Mas no caso de Dimas está voltando um pouco antes para a parte espiritual, devido à vida de sacrifício que ele sempre foi exposto. Dimas vem encarnando uma família muito humilde e sempre garantiu a subsistência própria de sua família com enorme despesa de energia. Mas mesmo assim, sempre encontrou tempo e recursos para assistir os menos favorecidos. O que muito diferia da situação de André Luiz, porque André Luiz desperdiçou parte do tempo que tinha para estar encarnado com excessos de toda a ordem. O sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. O Evangelho segundo o Espiritismo diz que o egoísmo é o grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. Eu repito, o sentimento contrário ao amor, à caridade, é o egoísmo. O egoísmo é o grande chaga da humanidade. O egoísmo é o obstáculo para o progresso moral da humanidade. O egoísmo é o alvo para o qual todos os verdadeiros cristãos devemos apontar as nossas armas, concentrar os nossos esforços. No autódromo da evolução, o nosso maior, ou melhor, o nosso único adversário quem é? Somos nós mesmos. No autódromo da evolução, o nosso maior adversário é o homem velho, que ainda persiste em existir dentro de cada um de nós. Aquele homem velho egoísta, orgulhoso e vaidoso. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, por um lado, Jesus foi o maior exemplo de amor e caridade, Pôncio Pilatos foi o do egoísmo. Porque o que fez Pôncio Pilatos? Pilatos sabia que Jesus não era nenhum criminoso, que era um homem bom, que era um homem justo. E ele anima-se a falar isso para os judeus. Olha, vocês querem crucificar esse homem? Mas esse homem é um homem bom, ele é um homem justo, ele não praticou crime algum. Mas como os religiosos, nós insistimos na crucificação do Rabi, o que fez Pôncio Pilatos? Então eu lavo as minhas mãos. O que pensou Pilatos? Olha, não sou eu quem vou morrer, não sou eu que estou condenando, como dizem os nossos jovens, né? Estou nem aí. Estou nem aí, isso não é problema meu. Sou eu que vou morrer, sou eu que estou condenando, isto não me interessa. Então eu lavo as minhas mãos. Por essas razões é que o Evangelho segundo o Espiritismo nos diz: se por um lado Jesus foi o maior exemplo de amor e caridade, por outro, Pôncio Pilatos foi o exemplo do egoísmo. Porque Pilatos, mesmo sabendo que o mestre não era nenhum criminoso, que era um homem bom, que era um homem justo, e podendo impedir, não fez, não impediu a crucificação do Rabi. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que, além do egoísmo individual, do egoísmo pessoal, nós também temos o egoísmo de família, o egoísmo de casta, o egoísmo de raça, o egoísmo de nação. E é impressionante, meus amigos, é impressionante como em pleno ano de 2025 nós vemos importantes líderes de nações no planeta Terra fomentando a xenofobia, tratando imigrantes como verdadeiros criminosos, recusando-se em receber refugiados de tragédia humanitária de toda a ordem. Parece que nós não aprendemos nada com o exemplo do Império Romano. Dizem por aí que as pessoas inteligentes aprendem com os próprios erros e as sábias aprendem com os erros dos outros. A importância de nós estudarmos a história, e eu sou um apaixonado pelo estudo da história, é que ao estudarmos a história a gente verifica tudo que deu certo e o que deu errado. Mas eu digo mais, meus amigos, eu sinceramente acredito que, além dos fatos históricos, todas as situações que nos rodeiam e todas as pessoas com as quais nós temos a oportunidade de conviver devem servir para nós de exemplo. Algumas vezes, exemplo do que fazer, mas principalmente exemplo do que não fazer. E nós parecemos que nós não aprendemos nada com o exemplo do Império Romano, porque na época de Roma, os cidadãos romanos se achavam os cidadãos mais importantes que qualquer outro cidadão do planeta Terra. O egoísmo de casta, o egoísmo de raça, gerou na história da humanidade terrena
o ato hediondo e criminoso da escravidão. Quando um ser humano acreditou que poderia escravizar um semelhante seu, que só aqui na terra do Cruzeiro nós tivemos esse ato hediondo e criminoso da escravidão praticado por mais de 3 séculos contra os nossos irmãos africanos. E para nós espíritas, que gostamos de estudar a doutrina espírita, esse egoísmo de casta, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação não faz qualquer sentido, não tem qualquer razão. Quando nós estudamos, por exemplo, o livro Eustáquio, 15 séculos de uma trajetória, a gente vê que no começo do livro, Eustáquio está reencarnado na região que hoje pertence à França. Depois ele reencarna na Itália, volta a encarnar na Itália, reencarna novamente na França, reencarna na Inglaterra e chega a encarnar até aqui no Brasil como povos originários. Então, para nós que gostamos de estudar a doutrina espírita, esse egoísmo de casta, esse egoísmo de raça, esse egoísmo de nação não faz qualquer sentido, não tem qualquer razão. A literatura espírita tem muitos bons exemplos de amar ao próximo como a ti mesmo. Mas por uma questão de tempo e de palestra, e para não cansar muito vocês, eu separei apenas 2 bons exemplos que nós temos na literatura espírita de amar ao próximo como a ti mesmo. O primeiro está no livro O Céu e o Inferno, que é o caso de Condessa Paula. Condessa Paula era uma mulher jovem, bela, rica, nascida de uma família nobre, que tratava os socialmente menos favorecidos como seus irmãos, sem superioridade, sem proteção humilhante, praticando a verdadeira caridade, seguindo a orientação cristã que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. A caridade praticada por Condessa Paula só era do conhecimento dela e dos pobres e infelizes que ela assistia. Mas não pensem, meus amigos, que Condessa Paula tinha uma vida muito diferente das pessoas de sua época, não. Condessa Paula era casada, tinha filhos, participava dos eventos sociais que a sua posição assim o exigia. Mas o que fazia ela? Condessa Paula evitava o desperdício. E com o dinheiro que ela economizava evitando o desperdício, ela assistia os socialmente menos favorecidos. Ela fazia para os outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizesse. Um outro bom exemplo que nós temos na literatura espírita de amar ao próximo como a ti mesmo, nós temos no livro 50 anos depois, que é o caso de Célia. Célia, num ato de extremo amor à sua mãe, Alba Lucínia, assume a maternidade daquela criança, fruto da armação de Cláudia Sabina com a escrava Adélia. Eu aproveito esse momento para fazer uma pequena propaganda do livro 50 anos depois. Aqueles que ainda não leram 50 anos depois, eu recomendo a leitura. 50 anos depois é uma verdadeira obra-prima, né? Nos 50 anos depois a fofoca é boa, e eu vou contar um pouquinho para vocês, vejam só. Cláudia Sabina era casada com o prefeito de Roma, Lólio Urbicus. Mas o que acontecia? Cláudia Sabina era apaixonada pelo esposo de Alba Lucínia, Elvídio Justus. E o marido de Cláudia Sabina, o prefeito de Roma, Lólio Urbicus, era apaixonado pela esposa de Elvídio Lúcio, Alba Lucínia. Olha só a confusão, né? Elvídio Lúcio estava muito tempo afastado de sua casa, pois estava comandando umas obras do Império Romano a mando do imperador Adriano. Na ausência de Elvídio Lúcio de sua casa, todos os dias, Lólio Urbicus ia até lá para importunar Alba Lucínia. Cláudia Sabina fez com que Elvídio Lúcio soubesse da visita de seu marido a Alba Lucínia. Nas vésperas do retorno de Elvídio Lúcio para a capital do Império Romano, para sua casa, o que fez Cláudia Sabina? Cláudia Sabina ordenou que a escrava Adélia desse um sonífero para Alba Lucínia e fosse até a roda dos enjeitados e pegasse um recém-nascido e levasse para a casa de Alba Lucínia e simulasse toda uma cena de um parto. Na manhã do dia seguinte, quando Elvídio chega em casa e encontra Alba Lucínia ainda atordoada como efeito do remédio dado pela escrava Adélia, e vê aquele recém-nascido, e sabendo das visitas de Lólio Urbicus à sua casa, imagina só o que ele pensou. E o mesmo pensou a filha Célia. Célia, acreditando que sua mãe, Alba Lucínia, poderia ter cedido ao assédio de Lólio Urbicus, o que ela faz? Num ato de extremo amor a Alba Lucínia, ela assume a maternidade daquela criança.
e Célia é expulsa de casa por seu pai, Euvídio Lúcio. E Célia passa a vagar sozinha, com aquele recém-nascido, pelas estradas do Império Romano, sendo assistida aqui e ali por cristãos humildes e caridosos. Um dia, depois de muito caminhar, Célia chega numa aldeia muito distante da capital do Império Romano, num dia de uma intensa chuva, e Célia é acolhida por um velho cristão chamado Marinho. Marinho abre as portas de sua casa para Célia e diz que ela pode permanecer ali o tempo que achar necessário. Marinho conta para Célia que ele ajudou a fundar em África, na cidade de Alexandria, um monastério, e que teria gostado muito de enviar sua filha para lá, mas que a filha veio a desencarnar. Então Marinho pergunta para Célia se ela não gostaria de morar no monastério, porque morando no monastério ela poderia praticar o cristianismo sem ser incomodada pelo Império Romano. E Célia diz que sim, quer ir para o monastério. Mas Marinho fala: nós temos só dois pequenos problemas. Primeiro é que no monastério só aceitam homens. E o segundo, disse Marinho a Célia: olha Célia, eu estou muito doente e não vou conseguir fazer essa viagem de Roma para a África com você. E é muito perigoso você fazer essa viagem sozinha em vestimentas femininas. Vamos pensar um pouco, né, meu Deus? Se hoje, em pleno ano de 2025, as mulheres já sofrem violência de toda ordem, imagina só como era naquela época, era muito pior, né? Então Marinho aconselha a Célia que a partir daquele momento ela passe a usar vestimentas masculinas e passe a se apresentar na sociedade como seu filho. E Célia assim faz. Depois do desencarne do recém-nascido e de Marinho, Célia pega os recursos deixados por Marinho como herança e, em vestimentas masculinas, viaja para a África. Ao chegar em Alexandria, ela vai até o monastério e ela apresenta-se para Pai Epifânio, líder severo daquela instituição. Pai Epifânio fala: olha, irmão Marinho, Célia, você não tem dinheiro para ficar aqui não, mas como você é filho de um dos fundadores, eu vou te deixar ficar, com uma condição: que você trabalhe no monastério. Irmão Marinho, Célia diz: tudo bem, tranquilo. Mas em pouco tempo, Pai Epifânio começou a ficar muito incomodado, pois irmão Marinho e Célia começava a trazer para o monastério ideias verdadeiramente cristãs. Então o que fez Pai Epifânio para punir irmão Marinho e Célia? Chamou seu gabinete e falou: irmão Marinho, a partir de hoje você vai ficar responsável por ir na cidade mais próxima, comprar comida e insumos para o monastério. Tudo bem. Assim fez irmão Marinho e Célia. Viajava um dia todinho a pé até a cidade mais próxima, comprava comida, comprava insumos, dormia em uma hospedaria e voltava no dia seguinte para o monastério. E tudo estava indo muito bem. Até que um dia aparece no monastério quem? O dono da hospedaria, com a sua filha Bruneilda. E Bruneilda acusava irmão Marinho e Célia de ser o pai do seu filho. Eu falei que a fofoca era boa, né? Seu pai e seu filho. Célia, irmão Marinho, num ato de extremo amor a Bruneilda, ela assume agora o quê? A paternidade daquela criança. Irmão Marinho e Célia então é expulsa do monastério por Pai Epifânio. Mas Pai Epifânio deixa que irmão Marinho fique em casebre, fora do monastério, com o dever de trabalhar na horta para ajudar a alimentação do monastério. E ali, no casebre, né, irmão Marinho e Célia começa toda a sua missão junto aos mais necessitados da região. O tempo passou. E muitos anos depois, um dia, em Roma, vai até a casa dos Lúcios, a antiga escrava Atélia. E Atélia diz para Alba Lucília e para Euvídio Lúcius que a menina Célia não deu luz a criança alguma, que tudo não passou de uma armação de Cláudia Sabina e dela própria, Atélia. Alba Lucília, que já estava muito doente, impactada por essa notícia, vem a desencarnar. Desde que soube que a filha Célia não dera luz a criança alguma, Euvídio Lúcius não poupou esforço para localizar Célia, mas sem ter sucesso. E ele estava muito desiludido, né? Alba Lucília havia desencarnado, ele não conseguia localizar Célia, e um amigo, percebendo a sua tristeza, o convida para ir participar das reuniões cristãs. E Euvídio aceita. Ao participar das reuniões cristãs, Euvídio Lúcius escuta falar no apóstolo de Alexandria, irmão Marinho. E ele resolve viajar para a África para conhecer irmão Marinho. Ao chegar em Alexandria, no casebre, irmão Marinho e Célia estava fazendo uma palestra para seus vizinhos. Euvídio, ao ver irmão Marinho, tem a impressão de conhecer aquela pessoa.
Célia, ao ver o pai, emociona-se, tem o impulso de correr até ele, abraçar-se, revelar, dizer que lhe perdoa, mas algo a impede, e Célia não se revela para o pai. E Ovídio passa alguns dias ali no casebre de irmão Marinho, e Célia aproveitou para aconselhar o pai, dizendo que ele voltasse a Roma e tentasse refazer as coisas. Afinal de contas, como já nos ensinou o nosso querido Chico Xavier, não dá para fazer um novo começo, mas dá para começar um novo fim. E assim fez Ovídio retorna para Roma e diz para sua outra filha Ovídia e para seu genro Caio Fabrícios que irá libertar todos os seus escravos e doar 2/3 de sua fortuna para os mais necessitados, preservando apenas 1/3 da fortuna que era da outra filha, que era de Ovídia. E assim Ovídio faz, liberta todos os escravos, doa 2/3 de sua fortuna para os mais necessitados, e quando ele tudo acaba de fazer, ele está muito doente. Mas Ovídio diz para sua filha Ovídia e para seu genro Caio Fabrícios que não gostaria de desencarnar sem antes voltar à África, queria reencontrar irmão Marinho. E ao chegar em Alexandria, Célia já estava nos seus últimos dias, mas ela tem tempo de se revelar ao pai e dizer que lhe perdoa. 2 bons exemplos que nós temos na literatura espírita de amar ao próximo como a si mesmo, nós encontramos no livro O Céu e o Inferno e nos 50 anos depois. Porque Condessa Paula, apesar de ser uma mulher jovem, bela, rica, nascida de uma família nobre, ela preocupava-se com os socialmente menos favorecidos, tratando-os como irmão, sem superioridade, sem uma proteção humilhante, praticando a verdadeira caridade, seguindo a orientação cristã que nos diz que não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita. Célia, num ato de extremo amor à sua mãe Alba Lucia, mas também a Bruneilda, ela assume primeiramente a maternidade e posteriormente a paternidade daquelas crianças, mesmo ciente de todas as consequências de seus atos. Condessa Paula e Célia fizeram para os outros tudo aquilo que gostaria que lhe fizessem. Amaram ao próximo como a si mesmo. Nós só temos mais um ponto para estudarmos o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu deixei para o final por 2 motivos. O primeiro é porque geograficamente ele está no final do capítulo mesmo, e o segundo é porque, como eu já falei tanto, se vocês já estão cansados, tanto que eu já falei, esse ponto é mais tranquilo, é mais fácil de ser entendido, por isso que eu deixei para o final. Capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo: amai ao próximo como a ti mesmo. Última parte: caridade para com os criminosos. Agora ficou fácil, agora ficou simples, né? Caridade para com os criminosos. Eu gosto muito de notícias, né? E durante a semana de segunda a sexta, a primeira coisa que eu faço quando acordo é ligar a televisão do Fachel, né? Olha a hora. E à noite, depois que eu chego no trabalho, né, e vou à academia, eu sei até que não está aparecendo, mas todas as noites eu vou à academia, né? Mas vamos deixar isso para lá. Eu gosto de assistir os telejornais da noite. E depois ainda busco uma notícia ou outra nos sites como o UOL, G1. E antes de dormir, depois de assistir o episódio da Netflix, da série da vez, né, eu tenho rádio. Que eu vou contar uma coisa para vocês: todo cego gosta de rádio, né? E eu também tenho um radinho. E eu ligo meu rádio embaixo do travesseiro, bem baixinho, para não atrapalhar o som da liga sintonizado na CBN. Porque ao prestar atenção na notícia, como eu tenho problema de insônia, eu acabo dormindo mais rapidamente. E em fevereiro desse ano, eu estava assistindo o Fachel e eu vi uma notícia que me trouxe um grande incômodo. Um jovem daqui da zona oeste da nossa cidade pediu para que um amigo o filmasse, enquanto ele lançava 2 garrafas de coquetel Molotov contra um irmão nosso em situação de rua que dormia em uma calçada. Aquele ato de extremo desamor, porque a princípio aquele companheiro em situação de rua não havia feito nada para aquele jovem, me trouxe um grande incômodo. A minha sorte é que eu já estava começando a me preparar para a palestra da noite de hoje, e eu já havia lido o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, e eu me lembrei da última parte: caridade para com os criminosos. Quando eu brinquei com os amigos falando que a caridade para com os criminosos era o mais simples, o mais fácil de ser entendido, é porque na verdade é todo o contrário, né? Ainda mais para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro. Porque nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, nós somos bombardeados todos os dias por notícias de violência e de criminalidade.
quer seja na grande mídia, quer seja nas redes sociais, né? No bairro onde eu morava até umas semanas atrás, tem uma página no Facebook chamada Pilares da Depressão. E no Pilares da Depressão é narrado todos os acontecimentos de crime, de violência que ocorrem pela redondeza. Mas também nos grupos de WhatsApp, quer seja no grupo da família, quer seja no grupo dos companheiros de trabalho, quer seja no grupo dos vizinhos, quando não uma conversa com alguém, quando não da nossa própria casa, nós ouvimos um barulhinho de tiro. Era raro, mas acontecia bastante. Então essa questão da criminalidade, da violência, para nós que moramos na cidade do Rio de Janeiro, é uma questão que nos é muito cara, né? Que nos é muito sensível. Tanto é que a maioria dos cariocas, e agora eu vou me utilizar uma expressão dos nossos irmãos católicos, né? A maioria dos cariocas são devotos de que santo? De São Jorge. Para os nossos irmãos de religião de matriz africana, de Ogum. E até mesmo nós espíritas, muitos de nós são muito simpáticos a esse espírito chamado São Jorge. Por quê? Porque essa questão da violência, da criminalidade faz parte do nosso cotidiano. Há 20 anos atrás, e eu me recordo muito bem disso, porque a Lívia estava grávida dessa primeira filha, da Júlia, eu morava aqui próximo, em Cascadura, no IAPC. E eu costumava chegar em casa por volta das 18h30. E naquela época, nesse horário, estavam começando 2 programas na televisão que eu gostava muito de assistir. Um era no SBT, Chaves, e o outro na Record, Cidade Alerta. Veja que meu gosto é bastante duvidoso, né? Mas vamos deixar isso para lá. E eu alternava, dependendo do meu humor, ou eu assistia o Chaves, ou assistia o Cidade Alerta. E eu me recordo que naquela época apresentava o Cidade Alerta um repórter que já veio desencarnar, que ele gostava de dizer uma frase que, apesar de ainda não ser espírita, aquela frase já lhe trazia um certo incômodo. Esse apresentador gostava de dizer que bandido bom era bandido morto. E por que a frase bandido bom é bandido morto já lhe trazia um certo incômodo, apesar de ainda não ser espírita? Porque a frase bandido bom é bandido morto é uma frase anticristã. Nós estamos estudando o capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, amai ao próximo como a ti mesmo. Última parte, caridade para com os criminosos. O Evangelho segundo o Espiritismo nos diz que o mais terrível dos criminosos é tão nosso irmão como o melhor dos homens. O mais terrível dos criminosos é tão nosso irmão como Jesus. E o Evangelho nos aconselha que nós evitemos de julgar os nossos semelhantes, os nossos irmãos. Ele fala, olha, não julga teu irmão não, sabe por quê? Esse mesmo ato de violência, de criminalidade, que hoje você fica indignado, que hoje você se revolta, quem garante que no passado longínquo, no passado recente, você não tenha praticado algo igual, ou até mesmo muito pior? Eu preciso recordar aos amigos que, graças à suprema bondade e sabedoria do Senhor da vida, nós, enquanto estamos encarnados, nós não temos acesso às nossas encarnações anteriores. Um dia, após findar uma palestra numa casa espírita amiga, um companheiro virou-se para mim e falou, Rodrigo, eu sou terapeuta. Eu falei, que legal, eu trabalho fazendo regressão. Eu falei, que bacana. Então ele vira assim para mim, Rodrigo, você não gostaria de fazer uma regressão não? Para você eu nem te cobro nada. E eu um pouco constrangido, né? Meio assim acanhado, né? Para não magoá-lo. Eu falei, meu amigo, você não me leva a mal, você não fica chateado comigo não, mas eu estou até pagando para não saber quem eu fui em outras existências, né? Como dizem os jovens, deixa abaixo, né? Vamos deixar isso baixo. Para que eu quero saber quem eu fui em outras existências? Com certeza grandes coisas eu não fui, então é melhor deixar para lá. Então por essas razões o Evangelho diz, olha, evita julgar o teu semelhante, o teu irmão, porque afinal de contas, como se diz por aí, né? Quem tem telhado de vidro não joga pedra para o alto. Quem tem telhado de vidro não joga pedra para o alto. Evitemos julgar os nossos semelhantes, nosso irmão, porque esse mesmo ato de violência e criminalidade, que hoje nós nos indignamos, que hoje nós nos revoltamos, quem nos garante que no passado não muito longínquo, no passado recente, nós não tenhamos praticado algo igual, ou até mesmo muito pior? Mais uma vez, me socorro da história da humanidade terrena. Quem me garante que eu, Rodrigo, no passado não muito longínquo, no passado recente, não fui um general romano com toda a violência das legiões romanas, um bárbaro, um viking, um inquisidor? Então o Evangelho segundo o Espiritismo nos aconselha, até para a gente não passar vergonha, que a gente evite julgar os nossos semelhantes.
próximo irmão. Mas aí o Evangelho fala uma coisa muito interessante. Olha, eu sei que vocês não estão nas mesmas condições de Jesus, porque Jesus, estando diante de um criminoso, o que ele enxergava? Ele enxergava um irmão doente, digno de compaixão, digno de pena, que se deveria estender a mão, porque Jesus conseguia ver tudo que aquele companheiro ia ter que passar como consequência dos seus atos. Vide o que aconteceu no momento fatídico da crucificação com os dois ladrões. Então o Evangelho fala: você não está na mesma condição de Jesus, que estando diante de um criminoso, possa enxergar um irmão doente, um irmão digno de compaixão, digno de piedade. Mas então faça o seguinte: ao saber de uma notícia de violência, uma notícia de crime, faça uma prece. Faça uma prece pela vítima, sim, mas faça uma prece principalmente pelo criminoso, para que o criminoso se arrependa, para que o criminoso tenha coragem de arcar com todas as consequências dos seus atos. Porque a frase verdadeiramente cristã, meus amigos, não é bandido bom, é bandido morto. A frase verdadeiramente cristã é bandido bom, é bandido recuperado, é irmão regenerado. Jesus é o embaixador do Senhor da vida aqui na terra. Então, se nós quisermos tentar compreender como o Criador entende a palavra amor, o que é amor para Deus, a melhor definição de amor para o Senhor da vida nós encontramos aonde? Nos exemplos deixados pelo Rabi. No livro Premissas do Reino, nós temos o caso de Natanael, o paralítico de Cafarnaum. Confesso aos amigos que, apesar de 17 anos na doutrina espírita, até o ano passado eu ainda não ouvia falar, eu tinha ouvido falar ainda de Natanael, o paralítico de Cafarnaum. E no ano passado, a minha esposa Nívia, ela começou seu trabalho de palestra. E o primeiro tema que ela escolhe foi justamente esse, o paralítico de Cafarnaum. Acho que até quando eu trouxe aqui no oral, né? E eu fiquei tão encantado pelo tema, Luísa, né? E como eu sou um pouco invejoso, foi a primeira oportunidade, eu vou usar, né? E aqui estamos na noite de hoje. É claro que eu não vou contar tão bem como a amiga, mas eu vou me esforçar bastante. Um dia, após um intenso trabalho, onde havia realizado muitas curas e amenizado o sofrimento de toda a ordem, o Rabi estava fatigado. Simão Pedro, ao perceber isso, aproxima-se dele e carinhosamente o afasta da multidão que era insaciável, retirando-o da sala da casa humilde e levando para o quintal de trás, que dava para a praia. A noite começava a cair e o mestre e Simão sentaram-se nas raízes da velha árvore, e ali Jesus perdeu-se em meditação. E Simão ficou admirado, como o Rabi era belo, como o Rabi tinha algo que o diferenciava dos outros homens. Era sábio, porém humilde, falava pouco, mas dizia muito. Até que Simão percebe que Jesus chorava. Muito preocupado, ele fala: Rabi, choras? Creio que de alegria e de felicidade, devido a tantas curas realizadas no dia de hoje. E Jesus diz ao pescador de Cafarnaum: sim, Simão, choro, mas não de alegria, não de felicidade, e sim de tristeza, compadecido de vós. E Simão diz ao mestre: mas Rabi, como assim? Não consigo compreender. Como assim chora de tristeza depois de todo o êxito do dia de hoje? E Jesus diz ao pescador de Cafarnaum: sim, Senhor, de tristeza, pois nem tu, nem eles me compreendem. Sei que não seria compreendido por vós neste momento, mas tenho compaixão, tenho piedade de vós. Naquele mesmo momento, em outro ponto de Cafarnaum, Natanael, o paralítico de Cafarnaum, que havia sido curado horas antes por Jesus, estava em uma taberna, embriagando-se de vinho, em conversa menos digna com amigos e na companhia de prostitutas. Contava a ele em altas vozes todo o prodígio de sua desdita. Como vocês bem sabem, fiquei muitos anos preso a esse leito de dor e sofrimento, e no dia de hoje fui curado por Jesus e retorno aos prazeres da vida e à saúde. Simão então indaga: mestre, mas por que dizes que nós não te compreendemos? E Jesus diz: Simão, nesse mesmo momento, Natanael conta tudo o que lhe aconteceu, com uma alegria infantil, embriagando-se de vinho e na companhia de mulheres infelizes. Jesus chorou de tristeza em Cafarnaum, compadecido com piedade de nós, pois nós não compreendíamos, ou melhor, nós ainda não compreendemos. Amai ao próximo como a ti mesmo.
E por não compreendê-lo, olha o quanto nós já sofremos. Nós tivemos a perseguição e morte dos primeiros cristãos. Nós tivemos as cruzadas, o Santo Ofício, o absolutismo, o imperialismo, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e os horrores do nazifascismo. E o quanto nós ainda sofremos por não compreendê-lo. Amai ao próximo como a ti mesmo. Disse-nos o poeta popular: para termos paz na terra, basta repartirmos melhor o pão. Enquanto nós não nos sensibilizarmos com o sofrimento do outro, enquanto nós não compreendermos que não basta que eu, Rodrigo, esteja bem, que a minha família esteja bem, que os meus vizinhos estejam bem, nós não teremos no planeta Terra descanso, tranquilidade, quiçá segurança. Basta nós observarmos o que está acontecendo nos dias de hoje. Nos dias de hoje nós temos a guerra na Ucrânia, a guerra em Gaza, a guerra na Síria, mais recentemente a guerra na Índia e toda a violência que assola a nossa cidade. Por estas razões é que Jesus chorou de tristeza em Cafarnaum, compadecido com piedade de nós, pois nós ainda não o compreendemos. Amai ao próximo como a ti mesmo. Eu sei, meus amigos, eu sei que para nós ainda é muito difícil nós fazermos para o outro tudo aquilo que nós gostaríamos que nos fizessem, mas que a partir da noite de hoje nós possamos dar o primeiro passo. E qual é o primeiro passo, Rodrigo? É não fazer ao outro tudo aquilo que eu não gostaria que me fizessem. Que nós possamos pegar os nossos arados e seguirmos felizes a nossa tarefa, amando, trabalhando, semeando e esperando que dias melhores só dependem de cada um de nós. Muito obrigado pela caridade, pelo me ouvido na noite de hoje. Muita luz, muita paz a todos. Eu mais uma vez agradeço sinceramente a direção do Arauto de uma Nova Era por mais essa oportunidade. Uma boa noite, muito obrigado e até breve. Nós agradecemos aí ao Rodrigo, ao número 11 que ele sorteou. A Dona Irene foi sorteada. Dona Irene, olha aí, eu, você e as estrelas. Lembrando, gente, esses livros que sorteamos aqui não são livros novos, são livros usados, mas em ótimas condições para leitura e estudo, tá bom? Então, mais uma vez, a gente agradece a presença do Rodrigo aqui conosco, nessas belas reflexões. E agora, para encerrarmos, tem a prece final da nossa irmã Janete. Em seguida, as preces, né? Teremos espaços magnéticos, como a gente sempre pede. Todos permaneçamos em silêncio em nossos lugares em prece. Boa noite, meus irmãos. Vamos nos preparar para essa prece, pedir força ao alto, que os nossos corações possam sintonizar com esse amado Mestre Jesus. Senhor, ajuda-nos, Senhor, a compreender as tuas leis de amor, amar e respeitar. Sabemos como é difícil, porque estamos no planeta de prova e expiação. Sabemos que precisamos muito de perdão, de misericórdia. Sabemos que o teu amor multiplicaste 5 pãezinhos e 2 peixinhos e alimentou mais de 5.000 pessoas. Jesus, pedimos por todos os nossos irmãos que estão doentes, que estão aflitos, que estão desesperados nesse momento. Muitos com fome, com sede, com frio, muitos ao relento, muitos nos lugares em guerra, Senhor. Misericórdia, que não entendemos a sua lei de amor. Ajuda-nos, Senhor, que os nossos corações se envolvam, se enterneçam com essa luz de amor, esse pranto de Jesus que todo o planeta chora, Jesus, diante das guerras. Misericórdia, Senhor, ajuda a implantar a lei de amor, o respeito ao próximo. Tende misericórdia de nós, Senhor.
Que essa noite seja uma noite de paz, de harmonia, de bênção, Senhor, com a sua proteção, com o seu auxílio. Ajude-nos, Senhor. Ampara-nos, Senhor. Abençoa, Senhor. Envolve os nossos sentimentos. Envolve essa doçura do teu amor. Que sejamos fortalecidos e amparados. Abençoa nos nossos lares, nossos familiares, amigos, parentes, vizinhos. Abençoa na rua onde a gente mora, Senhor. Abençoa na nossa volta para casa. Que seja em harmonia, Jesus. Abençoa, Senhor, essa noite. Louvado seja pelas bênçãos sobre cada um de nós. Que possamos sair daqui revigorado, amparado, abençoado, na direção da paz no nosso planeta, na direção do respeito ao próximo, é saúde bendita de amor. Que assim seja, graças a Deus.